Bem-vindo ao segundo episódio de Tower of God, Kami no Tou. No vídeo de hoje temos a continuação do teste, com a chegada de novos participantes, como a garota das chamas que fez o Angnan reprovar no exame anterior, uma rivalidade entre um demônio e um gigante, e até o agiotinha veio participar do exame junto à entregadora de ramen. Eu sou o Rei Jan, já clica no botão de gostei para fortalecer o canal, e caso você goste do resumo, se inscreva, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já viu esse episódio? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá! O episódio começa com a lembrança de Rachel contando a Ban uma história sobre a torre. Há muito tempo atrás, existia alguém que amava tantas estrelas que construiu uma torre até lá. As pessoas riam dele, porém ele não se importou, continuando construindo a torre sozinho até que um dia alcançou o topo. Ban pergunta se ele não se sentia sozinho, pois ter se esforçado para chegar até lá por conta própria deve ter sido assustador e solitário. Voltamos ao presente, onde vemos nossos participantes esperando pelos próximos reguladores para continuarem. O Angnan se pergunta quantos participantes chegariam, dizendo que se chegarem um por vez poderiam lutar um de cada vez. Gozeng diz, mas e se eles forem monstros iguais a ele, se referindo ao Ban, fazendo o Angnan cair na real. Mizeng oferece algumas barras de chocolates, ele fala que não tem tempo para isso e Gozeng enfia uma barra na boca dele, tipo, cala sua boca e come. Ela também oferece chocolates ao gigante, o platinado diz que não gosta de doces, mas mesmo assim ficou com a mão esticada no vácuo. Ninguém mandou ser vacilão, até o Ban que lutou contra eles está sentado sozinho ganhou um docinho da menina. Gozeng não gosta que ela foi até ele, pois poderia ser perigoso, porém ela fala que seus pais disseram para ser legal com as crianças solitárias. O Angnan diz que ele quase os matou, e a 4 olhos inclui que foi só ele. Ban se lembra de Rachel confirmando aquela história, dizendo que ele deve ter se sentido sozinho, pois não tinha amigos ou família, sendo apenas ele com as estrelas no topo da torre. Com certeza ele se sentia muito só e isso era estranho, pois estar com alguém era muito divertido. Os próximos participantes chegam ao local. O Angnan nota que a entregadora de ramen estava lá. Ele vai cumprimentá-la, falando que os novos participantes parecem bem tranquilos. Gozeng pergunta se eles já se conhecem. O Angnan fala que não exatamente se conhecem, a entregadora diz que é difícil explicar, então ele diz ser um modelo para ela. A 4 olhos novamente diz que ele surtou mesmo. Ele escuta uma voz familiar, notando que a garota incendiária estava no local, mandando outro participante tirar suas mãos de cima dela, enquanto aquele cara diz que ela pertence a ele. O Angnan fica preocupado por estar novamente no teste junto a ela, mas se pergunta quem era o rapaz ao seu lado. A 4 olhos pergunta se ele estava com inveja por ver aquele rapaz com a garota tão bonita. Ele fala que não era isso, mandando ela olhar o arco em seu cabelo, explicando que ela era uma Ion. A 4 olhos se surpreende, perguntando o que a filha de uma das 10 grandes famílias estava fazendo lá. O Angnan diz não saber, se mostrando preocupado por ter tanta gente conhecida naquele local. E olha só quem tá acenando pra ele com a maior cara de bobo, o agiotinha. Ele se pergunta o que Kim Luder estava fazendo ali. O agiotinha vai até ele cumprimentá-lo, sendo questionado por ele do porquê estar ali. Kim responde que estava fazendo o teste, afinal ele também é um regulador, incluindo que subiria a torre em qualquer oportunidade. O Angnan pergunta se ele deixou de ser agiota. Ele responde que é por aí, incluindo não ser um agiota, ele apenas empresta dinheiro, falando para ele ter cuidado em como se refere a ele. Nosso loirinho diz que ele é um agente funerário que enterra pessoas vivas, então a agiotinha começa a explicar a situação. O garoto ali era o príncipe, filho do presidente de sua empresa. O poder de seu pai o levou até o 20º andar. O Angnan pergunta como assim e Kim responde que a empresa ficou uma bagunça graças a isso, pois o presidente pagou uma baita propina pro examinador do exame. O loirinho parece ter entendido e a agiotinha fala que deram um jeitinho nos outros examinados, deixando o Angnan surpreso com aquilo. Kim continua explicando que aqueles caras eram mercenários pagos pelo presidente. Especificamente aquele cara de olhos pretos foi o mais caro, tendo rumores que ele derrotou Hats. As pessoas o chamam de demônio do braço direito, deixando o nosso gigante curioso com essa informação. O agiotinha inclui que não era só isso. A garota da família Ion era impressionante. Ela ficou famosa por queimar todos os reguladores que nem churrasco no último exame, recebendo o apelido de lança-chamas da família Ion, mas acabou falhando no teste, por isso teve que pegar dinheiro com eles, falando que seu grupo era incrível, dizendo que assim não poderia deixar essa chance de subir a torre e escapar. O Angnan agradece pela informação e pergunta por que ele contou tudo aquilo. O agiotinha fala que talvez seja para prestar suas condolências a ele, contando que o filho do presidente disse que acabaria com todos no próximo teste, e como o Angnan foi seu cliente por muito tempo, seria bom se preparar, perguntando a ele se ele não era bonzinho. O examinador aparece se apresentando como Love. Os participantes se perguntam se ele é mesmo um Hunker, enquanto outros riem de sua aparência adorável. A garotinha diz que ele é bonitinho, mas de verdade ele é tão fofinho, olha só essa carinha. O examinador Love explica como funcionará o próximo teste. Suas habilidades de fortalecer seus corpos seriam testadas com o medidor de Shinsu. Quando se fortalecerem usando Shinsu e tocarem naquele dispositivo, sua pontuação e colocação apareceriam na tela.
Assim seria selecionado 8 examinados para avançarem no teste. Wang não entende que aquilo era um teste de poder, o pior tipo de teste para ele. O examinador fala que o nome que aparecer na tela deve dar um passo à frente. Wang não é o primeiro, ele está muito nervoso e se prepara para atacar a máquina. Em seguida, vemos ele desanimado, pois ficou em 10º na classificação onde apenas 8 passariam. Ele está revoltado, se perguntando por que aquele teste tinha que ser assim, incluindo que só quem está transbordando de Shinsu poderia subir a torre, dizendo a si mesmo que não pediu para nascer assim. Prince, de forma arrogante, diz que esperava que os testes do 20º andar fossem ser diferentes, decidindo fazer uma aposta. O agiotinha concorda, perguntando o que devem apostar. O babaquinha de cabelo roxo pensa um pouco e diz que quem ficar em primeiro nesse teste poderia ficar com Iwa. Ela e o Wang não se surpreendem com aquilo, até o agiotinha parece não ter achado uma boa ideia. Ela fala que ter pego dinheiro emprestado não daria o direito dele a controlar. De forma debochada, ele pergunta se deviam apostar outra coisa. Então diz que se ela ficar em primeiro estaria livre. Ela se surpreende, então ele pergunta se ela não confia na sua própria capacidade. Iwa diz para o babaquinha não se arrepender depois. Ele ri, falando que até as 10 grandes famílias são imponentes diante do dinheiro. O gigante manda que ele pare, pois estava incomodando os outros regulares. O babaquinha pergunta se quer que ele tenha mais consideração com os eliminados, mandando ele sair dali ou acabaria com ele. O gigante fala que aquilo era ridículo, falando para ele não se esquecer que o seu fim chegaria um dia. Ele acerta a máquina obtendo mais de 6.000 pontos, conseguindo o primeiro lugar, deixando o babaquinha impressionado. O braço direito do demônio vai em direção ao gigante, o perguntando se ele já viu um demônio, pois o mostraria. Ele transforma seu braço e golpeia a máquina, obtendo mais de 11.000 pontos, ultrapassando a pontuação do gigante. O babaquinha diz que ele vale a fortuna que gastaram nele. O próximo do teste é Iwa. O babaquinha fala para ela que Rod Dev também pertence a ele, então ela ainda o pertencia. Ela diz que os dois são só tamanho e vai até a máquina. Ela se prepara, mas acaba caindo de cara na máquina, mesmo assim conseguindo obter 20.000 pontos, deixando todos impressionados, pois ela nem conseguiu bater na máquina, mesmo assim obteve aquela pontuação. Só vou incluir aqui que meu irmão achou ela muito parecida com a Yor de Spy vs Family, já eu achei ela mais parecida com o Yukiko de Persona 4. Me conta aí o que você acha. Ela diz ao babaquinha que estão kits agora, agradecendo por ter deixado ela fazer o teste de graça, mas enquanto ela fala que não tem como subir a torre com força emprestada dos outros, ele consegue fazer mais de 25.000 pontos, conseguindo passar sua pontuação. Ele diz que são eles que estão pegando sua força emprestada para subir, mandando ela calar a boca e ficar quietinha ao seu lado. O Wang não gosta daquela atitude, se perguntando se todos os andares acima do 20º são cheios de pessoas assim. Se esse for o caso, ele nunca teve chance. Iwa pede uma segunda tentativa, Love diz não ter segunda chances. O babaquinha manda ela desistir e voltar para ele, então o platinado começa a rir. Prince pergunta qual era a graça, ele responde que só achou engraçado a bagunça que estão fazendo por se acharem tanto. O babaquinha pergunta se ele perdeu a cabeça, então o platinado chama a atenção para o participante solado, falando que aquele sem dúvidas era o examinado mais forte entre eles. Ban vai até a máquina. Ele dispara uma grande onda de energia, fazendo o examinador perceber sua brasão da Fog. Ele consegue obter mais de 134.000 pontos, ficando em primeiro. O teste finaliza e o examinador pede que o primeiro colocado siga. O Wang já se sente perdido, dizendo a si mesmo que tirariam seus órgãos, o transformando em um esqueleto, incluindo que os caras que possuem vantagens, podendo subir com facilidade, são muito sortudos. Gozeng pergunta por que ele estava chorando, dizendo que assim Mizeng também choraria, porém acabam os três chorando com a situação. O examinador informa que Viola escolheria 7 pessoas para realizarem o teste com ele. O babaquinha fica furioso, perguntando de que serviu o teste que acabaram de fazer. Então o examinador diz que era para escolher o primeiro colocado. O babaquinha continua, dizendo que o teste era para escolher 8 examinados. Então o examinador só manda ele se calar, pois Viola escolheria os outros 7 participantes, pedindo que ele faça a escolha. O babaquinha fica resmungando, enquanto Wang não percebe que ainda tem uma chance, mas ao mesmo tempo, diz a si mesmo que nunca escolheria alguém tão fraco como ele. O examinador insiste que Viola faça a escolha. Então quando ele estava prestes a falar, Wang grita, se apresentando, chamando a atenção de todos no local. Ele diz ter algo especial que ultrapassa todos os parâmetros. Ele caminha até Viola, dizendo que daria um fim à era das 10 grandes famílias. Ele não se arrependeria de o escolher. Caso precise de alguém que possa dançar ou cantar, Jiao Wang era a pessoa certa. Se precisar de um parceiro que se torne mais atraente quanto mais você olha, é só chamar Jiao Wang. Por isso ele pede que Viola o escolha, se ajoelhando, dizendo a ele que se o escolher, ele faria qualquer coisa. Ele rastejaria de 4 e latiria se mandasse. Gozeng acha ele um idiota, porém Jiao Wang continua pedindo que ele o escolha. O babaquinha diz que ele não tem um pingo de orgulho. Se for pra fazer isso, então que ele refaça o teste. O Wang não pensa que é claro que o babaquinho faria o teste de novo, afinal ele era um riquinho, mas ele precisava subir agora. Olha a cara do examinador
examinador do lado dele, putaço com a situação. Viola estava prestes a falar algo, porém Platinado também se ajoelha pedindo que ele o escolha, deixando Wang espantado. Platinado diz ter uma filha esperando por ele, incluindo que ela deve estar bem grande agora. Wang fala que aquilo era claramente uma mentira, ele estava usando truques sujos. Platinado pergunta se ele não estava vendo suas lágrimas, na verdade eu não tô vendo lágrimas. Wang rebate, dizendo que era só ficar um tempo de olhos abertos que lacrimejariam. Então o gigante também se ajoelha pedindo para ser escolhido, pois precisava encontrar uma certa pessoa. Até a garotinha vai até a Viola e pedir para que ele a leve, pois queria ver seus pais. Wang diz que não vale, pois ela estava tentando conseguir sua simpatia, afastando o Mizeng dele. O Platinado aproveita para dizer que ela é sua filha e Wang manda ele calar a boca. A garota lança chamas, diz que deveriam parar com aquilo, pois gostaria de dizer uma coisa. Como examinada, ela acredita que todos têm seus motivos para estarem ali, mas ele deve escolher se baseando em suas capacidades. Wang pergunta por que ela fala como se já tivesse sido escolhida. Ela responde por que não seria, afinal ela é da família Ion. Wang não concorda, chamando de assassina de companheiros, a perguntando se ela não se lembra dele, talvez seja porque ela o queimou demais, falando a Viola que não deveria escolher alguém que queimaria seus colegas de equipe. Viola finalmente consegue falar, dizendo que não escolheria ninguém, surpreendendo a todos, falando ao examinador que ele era suficiente sozinho, pedindo que reprove todos. O examinador explica que o próximo teste precisa ser em equipe, então ele não pode deixar de escolher alguém. Viola diz que ninguém ali era digno de ser seu parceiro, então ele não quer escolher ninguém indigno. Ua pergunta quem ele pensa que é, sendo tão arrogante em dizer que ninguém era digno, perguntando se ele não tinha vergonha de andar vestindo aquela falsificação por aí. Ele diz que não é falso, se apresentando como Joe Viola Grace, candidato assassino da Fog. Sua missão era matar Jarrad e toda sua família, por isso que eles não podem ser seus companheiros de equipe, pois ele era inimigo deles, deixando ela sem acreditar. Wang pergunta se era sério. O examinador diz ter ouvido muito bem o que ele disse, decidindo fazer um acordo. Ambos jogariam um jogo. Se Viola vencer, deixaria que faça o teste sozinho. Porém, se ele perder, terá que seguir as regras. Ele aceita, então o examinador fala que eles têm um combinado. Então logo começariam os preparativos. Sendo assim, os demais participantes poderiam descansar. Vemos Wang em seu quarto, se perguntando o que estava acontecendo, dizendo a si mesmo que escapou de reprovar por enquanto, mas o que aconteceria com ele, pensando se Viola mataria mesmo Jarrad. Nia aparece. Ele a pergunta se dividiriam o mesmo quarto, dizendo que o destino os juntou. Wang fala que não adianta ficar com minhocas na cabeça, chamando para tomar um banho. Que isso, já tá assim? Conversaram 2 vezes e vão pro banho juntos? Vemos o quarto de Io, que está reclamando sobre o que aconteceu. Viola chega ao quarto deixando ela nervosa, se perguntando por que deve dividir seu quarto com um membro da Fog, se perguntando se ele era uma mulher, dizendo que se ela for mesmo da Fog, sua família perderia o prestígio se a vissem com ela. Porém, se reprovar de novo, então ela decide se aliar a ela. No caminho, ela diz a Viola que não se arrependeria de ter se juntado a ela. Mesmo com sua aparência, ela conseguiu a pontuação máxima no primeiro andar. Ele vira para o banheiro masculino, deixando Ia surpresa por Viola não ser uma mulher. No vestiário, Wang não procura por algo, preocupado caso outra pessoa encontre. Viola pergunta se ele estava procurando por aquilo em sua mão. Ele pergunta por que estava com ele. Viola responde ter encontrado mais cedo no chão, perguntando se aquele era o brasão da família Jarrad. Wang disfarça, perguntando a ele se não era legal, incluindo que estava na moda, com as pessoas chamando de moda de Jarrad. Viola diz nunca ter ouvido falar, então Wang diz ser ligado à moda. Ele devolve o acessório, dizendo para ele ter cuidado, perguntando se aquele objeto não era importante para ele, em seguida se retirando do local. Wang fica aliviado, pois achou que morreria. Nia encontra alguma coisa, porém o anime corta para o examinador Love conversando com o diretor de teste. Ele fala que não importa o que diga, ele não mudaria de ideia. Eles precisam dar um jeito na Fog, não tendo outra opção. Finalizando o segundo episódio da segunda temporada de Tower of God, intitulado O Examinado Mais Forte. As coisas estão começando a esquentar. Temos uma rivalidade se formando entre o braço do demônio e o gigante. O agiotinha também participando do teste. A garota lança chamas novamente no teste com Wang, e Ban se apresentando como Viola, declarando na frente de todos que mataria Jarrad e sua família. Os próximos episódios prometem e eu mal posso esperar. No próximo episódio, intitulado A Sala de Confiança, trarei mais um resumo da temporada de Tower of God. Então não perca o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir ao episódio. E comente o que você está achando. Eu agradeço de verdade a sua companhia. Até a próxima.